Olá, o meu nome é Rogério Savoy, eu sou ortopedista, sou membro titular da SBOT, sou o atual editor-chefe da Revista Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo e faço parte da comissão científica da ABOM, que é a Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo. O objetivo desse vídeo é falar de uma forma clara, uma forma sucinta, o que há de interesse com relação à osteoporose e o colega ortopedista cirurgião de quadril. Então aqui, de uma forma bem rápida, breve, lembrando que a osteoporose é a principal causa de fraturas após os 50 anos. Em relação às mulheres, uma em cada 3 mulheres tem ou terá osteoporose a partir dos 50 anos ou após a menopausa, de tal forma que se nenhuma dessas mulheres fizer tratamento, uma em cada 3, pelo menos um terço ou até metade delas, tem ou terá uma fratura por osteoporose. E para os homens o número também é alarmante, é bastante preocupante. Um em cada 5 homens, ou seja, 20% da população masculina, tem ou terá uma fratura por osteoporose. E lembrando que essa fratura no homem, o risco de morte é muito maior quando comparado ao da mulher. Então aqui nesse vídeo, de forma sucinta, eu vou falar sobre 5 tópicos que são interessantes aí para o colega cirurgião de quadril. Então o primeiro deles, a importância do diagnóstico e do tratamento da osteoporose previamente a uma cirurgia eletiva, especialmente uma cirurgia de artroplastia de total de quadril. Já é sabido, estudos mostram que dos pacientes que estão em fila de espera ou que são submetidos a uma cirurgia de prótese de quadril, mais da metade desses indivíduos eles apresentam uma osteopenia, ou seja, uma qualidade óssea não satisfatória até para aquele procedimento, e pelo menos 1/4 desses pacientes eles já apresentam uma osteoporose, ou seja, o osso tem uma qualidade ruim para aquele procedimento que vai ser realizado. Então, independentemente da qualidade no material que seja utilizado, da técnica utilizada, o osso desse paciente, ele não é um osso bom, ele é um osso de qualidade ruim para esse procedimento. Tá? Então, pensando nisso, a importância do diagnóstico e o tratamento prévio, isso pode trazer um osso de melhor qualidade e, com certeza, uma melhor condição cirúrgica e pós-operatória. E é isso que seria o nosso segundo tópico aqui. Qual a importância, então, de tratar esse paciente antes, de identificar e tratar essa osteoporose antes desse paciente que vai ser submetido a uma artroplastia? Tá? Nós sabemos, a literatura mostra, a principal complicação pós-artroplastia, ela é a infecção. Tá? Essa daí é temida pelos cirurgiões, é uma situação que é ruim para o cirurgião ortopedista, ela é uma condição ruim para o paciente que foi submetido à cirurgia, para os familiares. Então, a infecção, ela é a principal causa. E a segunda causa principal é a fratura periprotética, especialmente quando nós falamos em complicações precoces, antes dos 3 meses. Tá? E por vezes essa fratura periprotética, ela não necessariamente está relacionada à técnica que foi utilizada ou até mesmo ao implante, mas sim à qualidade do osso desse paciente. Então, pensando assim, um tratamento prévio, isso pode diminuir as complicações não só intraoperatórias, mas também as complicações pós-operatórias. E dessa forma, melhorando aí a qualidade de vida desse paciente e diminuindo as complicações e morbimortalidades relacionadas às fraturas do fêmur ou até mesmo às fraturas periprotéticas. E qual é a incidência de morbimortalidade? Esse é o nosso terceiro tópico aqui, em pacientes com fratura de quadril. Nós sabemos, a literatura mostra, e se nós observarmos nos últimos 30 anos, esse número não muda. Paciente que tem uma fratura de quadril, seja aqui ou seja em outros países, o paciente idoso, claro, nós estamos falando, uma fratura por osteoporose, aquela fratura por fragilidade óssea, a mortalidade chega de 20% até 30% no primeiro ano pós-fratura. E o paciente que não morre, ele tem uma diminuição significativamente da qualidade de vida, incapacidade de realizar pelo menos uma atividade diária, que seja tomar banho sozinho, ou se trocar sozinho. Então, diminui muito a qualidade de vida e, junto com isso, a expectativa de vida desses pacientes. Então, daí a importância para o colega cirurgião do quadril lembrar da osteoporose e lembrar de tratar esses pacientes, diminuir o risco de fraturas, e não só da primeira fratura, mas também de outras fraturas que podem acontecer subsequentemente.
Tá? Um outro tópico também, que a gente não pode esquecer aí, um quarto tópico, é até onde vai a responsabilidade médica do colega ortopedista em relação a uma fratura por osteoporose. A primeira fratura, muito provavelmente a gente não consegue evitar. Tá? Muita gente tem osteoporose, o paciente tem uma fratura e por vezes ele não tem um diagnóstico, nem procurou aí assistência médica, então ele tem essa primeira fratura e na maioria das vezes não evitável. No entanto, as próximas fraturas, essas podem ser evitadas. Ou seja, diante de uma mulher pós-menopausa, um homem com 50 anos ou mais, que tenha tido uma fratura por baixa energia, por baixo impacto, tá? Nós temos que pensar no diagnóstico da osteoporose. O tratamento dessa fratura, os pacientes, eles vão ter esse tratamento pelo ortopedista, tá? Mas tratar a fratura, essa primeira fratura, não significa que a doença de base está sendo tratada. Então, numa segunda fratura ou numa terceira fratura, que é o que nós chamamos de cascata fraturária, ou seja, a partir do momento que teve uma fratura, outras fraturas virão, especialmente nos primeiros 12 a 24 meses. Essa sim pode ser de responsabilidade do médico. Por quê? Porque esse paciente ele teve uma fratura, foi tratado da fratura, mas ele não foi tratado da doença que causou essa fratura, na maioria das vezes, a osteoporose. Então, esse aqui é um alerta importante aos colegas ortopedistas. Não tratou a osteoporose depois de uma fratura, não sei tratar a osteoporose, não tem problema. Encaminhe esse paciente, tá? Direcione esse paciente para que ele seja conduzido ao tratamento da doença de base, que é a osteoporose, para diminuir, para minimizar o risco de novas fraturas, isso daí trazendo, claro, segurança ao médico e também qualidade de vida a esse paciente. E um quinto tópico aqui, de forma rápida também para encerrar, é lembrar que a osteoporose ela tem tratamento, é uma doença muito prevalente, no entanto, quando tratada, existe sim a diminuição do risco de fraturas. Claro que é importante lembrar prevenção de quedas, o tratamento da sarcopenia, atividade física, hábitos saudáveis, isso tudo é importante, mas há também tratamento medicamentoso para a osteoporose, de tal forma que é possível melhorar a resistência desse osso, diminuindo assim o risco de novas fraturas. Tá? Então, aqui alguns tópicos importantes para o ortopedista, cirurgião de quadril. Qualquer dúvida, nós temos o site também, o site da abom.com.br. Vale a pena olhar esse site e colega ortopedista, colega cirurgião de quadril, pode também se associar, tornar-se um membro ABOM através do site da Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo.